Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 5, todos acharam? Amém. Vamos ler a partir do verso 11 até o 16, que diz assim: E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punha em leito e em camilas, para que menos a sombra de Pedro, presta atenção nisso aqui, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns dele. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram o quê? Curados. Pode tomar assento. Aleluia. Aqui está falando de um homem chamado Pedro. Poxa, irmã Sara, você gosta de Pedro? Gosto. E eu anotei algo aqui de Pedro, desse homem. Aqui essa passagem está falando, você lê aqui, começa o capítulo 5, você aqui está falando de Ananias e Safira, né? Aquele casal que venderam, né, a sua herdade, a sua terra, vou falar assim, a sua terra. E quando chegou perto dos apóstolos, perto de Pedro, Pedro perguntou por quanto eles tinham vendido e ele ocultou. Não precisava ter ocultado. A terra era dele, ele vendia do jeito que ele quisesse, né? Mas ele ocultou, ele mentiu. E por isso esse homem ele morreu. E depois de 3 horas chega a sua esposa e confirma a mentira dele. Confirmou a mentira. E também faleceu. E aqui Pedro ele começa a narrar e chamar a atenção. E isso que aconteceu com esse casal trouxe temor para aqueles que estavam em volta dos apóstolos e de Pedro. E ali caiu um temor sobre aquele povo. E eu quero falar de Pedro. Aqui a palavra de Deus que nós acabamos de ler no verso 15, que aquele homem era tão cheio do Espírito Santo, que era colocado nas ruas, pessoas enfermas, pessoas endemoniadas. E ao menos quando Pedro passasse, pelo menos a tua sombra cobrisse algum enfermo, eles eram o quê? Curados. A Bíblia que está dizendo, eles eram curados. Mas Pedro sempre foi assim, cheio da unção? Não. Pedro, Jesus quando fala com Pedro, é dentro do barco. Vai pescar, todo mundo conhece. Lucas capítulo 5, verso 10 e 11. Fala da grande pesca maravilhosa. Mas quando termina a pesca, Jesus fala o quê? Deixa agora. Você não vai mais pescar peixe. Tu vai ser pescador de quê? Homens. Pedro renuncia. Em Lucas 22, versos 61 e 62, Pedro nega Jesus. Pedro errou. Estou falando de Pedro. Pedro renunciou. Pedro errou, Pedro negou. Pedro, quando anda sobre as águas, Pedro afunda, como foi falado domingo aqui pelo presbítero Dini. Pedro, ele erra. Pedro corta a orelha de Malco. Mas eu quero falar 3 coisas a respeito desse homem.
Esse homem renunciou. Esse homem errou, negou. Mas esse homem, ele se arrependeu. Muitos estão desviados dos caminhos do Senhor porque erram e fica, como que eu vou voltar? Como? Eu tenho uma palavra nessa noite. Basta reconhecer os nossos erros. Quando aquele homem nega Jesus, que ele olha Jesus vindo todo machucado e olha para Jesus, ele lembra que Jesus falou a Pedro: antes que o galho cante 3 vezes, tu vai me negar. Aí ele olha para Jesus e fala: tudo que Jesus disse que eu ia fazer, eu fiz. Ei, deixa eu declarar uma palavra. Tudo que Jesus falar a teu respeito, presta atenção, vai acontecer. Aleluias! Tudo que Jesus diz ao meu e ao teu respeito, vai acontecer. Seja despertamento, seja o quê? Seja uma promessa, vai acontecer. Vai acontecer. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e lembrando tudo que o Senhor disse aconteceu. Eu neguei 3 vezes. Aí Pedro se converte. Sabe quando Pedro se converteu? Quando ele nega Jesus. A Bíblia fala em Lucas 22, depois você lê em casa, o verso 61 e 62. Esse homem chorou lágrimas amargas. Lágrimas que veio de dentro da sua alma. Que isso, irmão, se eu não me arrependo de dentro para fora, de fora para dentro não existe. Isso aqui é só para os outros ver. Mas aqui dentro, o Espírito Santo, ele vê. E o Espírito Santo viu que as lágrimas de Pedro eram o quê? Verdadeira. Aí quando chega no livro de Atos, esse homem sobe, Atos capítulo 3, o homem sobe para orar junto com João, todos conhecem essa passagem. E tem aquele paralítico, todo dia era colocado ali naquele lugar. Aquele homem fala. Não foi João que abriu a boca, não. Por isso que eu gosto de Pedro. Pedro sempre abria a boca antes dos outros. Deixava nem os outros apóstolos falar. Ele que falava primeiro. Tem 2 pessoas aqui na igreja meio parecidas, né? Diaconisa Sara e... não vou falar o outro, que eu amo. Já foi Bruno. Gente, presta atenção. Brincadeira, Bruno. Entendeu? Somos parecidos um pouquinho com Pedro. E quando Pedro olha para aquele homem, Pedro fala: nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te. Olha só, um homem que renunciou, um homem que negou, mas um homem que se converteu, um homem que se arrependeu. E aqui em Atos dos Apóstolos é um homem que eu vejo obedecendo a palavra do Senhor. Aleluia. Evangelho. 3 pilares: renúncia, arrependimento e obediência. Se não tiver, irmãos, se eu não renunciar, o desejo sim da minha carne, não adianta nada. Tem obediência sem renúncia? Tem? Me diz aí. Tem? Como que você obedece se você não renuncia? Aquilo que está te levando para o caminho mau. Aquilo que está te levando para o caminho mau. E aí? E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Esse homem, ele obedecia tanto o Senhor Jesus, que a sombra dele, irmãos, é de dar inveja. Aquele homem passava, os enfermos eram colocados, os endemoniados eram colocados, os paralíticos eram colocados. Alacantará, malaba cheia.
O surdo era colocado, alacantaraias, e a sombra daquele homem curava. Não era ele, não, era o que estava nele. É o que estava nele. É isso que precisamos. É isso que precisamos ser igual Pedro. Aleluia. É o que estava nele. Aleluia. Foi a renúncia. Foi o arrependimento, a obediência. É isso que o Evangelho de Cristo tem que ser hoje. Precisamos obedecer. Aleluia. Oh, aleluia. Precisamos obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou: vocês vão fazer obra maior do que eu. Foi Jesus que disse. E aí? Esses homens eram usados. Queremos ser igual Pedro. Mas preciso, irmão, obediência, arrependimento e renúncia. Obrigada-se. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus porque Ele está aqui. Ele está no nosso meio. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Vamos glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Hoje lá na rua foi um pouco meio agitado, mas Jesus está no controle de tudo. Vamos estar sempre ligados, irmão. Pedir a Deus livramento para guardar a nossa casa, a nossa família. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Nos ajuda, Pai. Alguém acredita em você. Você é um projeto de Deus. Olha, meu irmão, alguém acredita em você. Investe na tua vida, sonha os teus sonhos. Você é um grande projeto de Deus. Você se questiona, tenta entender. Por que tanta prova, quando é que eu vou ver? Tornar realidade, sair do papel, sair da terra, chegar até o céu. Eu tenho uma notícia pra você. Deus trabalha sem a gente ver. Quanto menos você esperar, você vai se surpreender. É tão grande o que Deus vai fazer. Um rejeitado sonhador, anônimo esquecido, agora é reconhecido. Por nome, pela voz, por ser um adorador. Ele sabe que o seu Deus trabalha em seu favor. Um rejeitado sonhador, anônimo esquecido, agora é reconhecido. Em qualquer lugar onde ele passar, ele sabe que o segredo da vitória é adorar. O segredo é adorar. O segredo é adorar. Olha, meu irmão, alguém acredita em você. Investe na tua vida, sonha os teus sonhos. Você é um grande projeto de Deus. Você se questiona, tenta entender. Por que tanta prova, quando é que eu vou ver? Tornar realidade, sair do papel, sair da terra, chegar até o céu. Eu tenho uma notícia pra você. Deus trabalha sem a gente ver. Quanto menos você esperar, você vai se surpreender. É tão grande o que Deus vai fazer. Um rejeitado sonhador, anônimo esquecido, agora é reconhecido. Por nome, pela voz, por ser um adorador. Ele sabe que o seu Deus trabalha em seu favor. Um rejeitado sonhador, anônimo esquecido, agora é reconhecido.
aflições, move os céus na luta ou na dor. Move o céu, abre prisões. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu preciso te adorar, necessito te adorar. Eu preciso, necessito. O rejeitado sonhador, por nome, pela voz, por ser um adorador. Ele sabe o que o seu Deus trabalha em seu favor. O rejeitado sonhador, anônimo esquecido, agora é reconhecido. Em qualquer lugar onde ele passa, ele sabe o que o segredo da vitória é adorar, é adorar. Quer vitória? O segredo é adorar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja se coloca de pé, por favor. Se você souber esse louvor, vamos louvar e glorificar o santo nome do Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. Eu acredito que todo mundo saiba esse louvor. Tu está aqui, Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Pai. Abençoa teus filhos, Senhor, que veio te buscar, Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Jesus, tu está nesse lugar, Pai. Trabalha em cada coração, Pai, nesta noite. Jesus, só tu sondas os corações nesta noite e sabe como chegamos nesta noite neste lugar. Renova nossas forças, a nossa vida. Nos ajuda, Pai. Não há ferrolhos nem portas que se fechem
glorificado e exaltado, Pai, que já está presente neste lugar, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Dentro do meu olhar acendeu a luz de um mundo novo, uma ilha em pleno mar. Acordei para viver o que era sonho, sonho de transformar minha vida, meu ser, tudo em meu lar. Eu não podia evitar Jesus chegando assim. Uma música encheu o ar, falando de coisas tão bonitas, despertando em meu olhar aquela cena inaudita, a crucificação, o carinho, o sangue, o corte nas mãos. Sinta, Jesus quer fazer morada dentro do coração. Abre a porta e deixa entrar, com o risco de ser feliz de vez. Não é insensatez, Ele é o teu Criador. Na primeira emoção, no primeiro instante em que a razão dá lugar ao desejo tão sublime, não tente evitar, é crime. E Jesus já foi condenado por te amar assim. Tu és poderoso, Senhor. Nosso Deus deu a vida por nós. Então glorifica, abra a sua boca e glorifica. Porque esse Deus está aqui neste lugar, Ele tem que ser glorificado e exaltado. Uma música encheu o ar, falando de coisas tão bonitas, despertou em meu olhar aquela cena inaudita, a crucificação, o carinho, o sangue, o corte nas mãos. Sinta, Jesus quer fazer morada dentro do coração. Abra a igreja se souber, abre a boca. É para ti, Senhor, nosso louvor nesta noite. Senhor, receba como cheiro sua tua narina, Pai. Nós te amamos, Senhor. Por isso que estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te glorificar. Sai, abra sua boca. E Jesus já foi condenado por te amar assim. Abra a porta e deixa entrar, corre o risco de ser feliz de vez. Não é insensatez, Ele é o teu Criador. Na primeira emoção, no primeiro instante em que a razão dá lugar ao desejo tão sublime, não tente evitar, é crime. E Jesus já foi condenado por te amar assim. Ele te ama do jeito que você é, mas não permaneça. Tome uma posição com o Senhor, porque Ele tem tudo para te dar. Tem a vida eterna. Somente dá o primeiro passo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui neste lugar para te ouvir. E as palmas louvam o nome do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que Jesus continue usando a obreira Nancy. Abra a porta. Abre a porta. Jesus quer entrar. Mas prestou atenção?
Só quem pode abrir a porta do meu coração sou eu. Entenderam? Missionária. Dá para ir passar de colo para cá? Missionária Daniela, então, oportunidade. A paz do Senhor Jesus? Amém. Amém. Queridos, abram comigo lá em Tiago. Tiago capítulo 1. Amém? Amém. Lá no finalzinho, Tiago capítulo 1. Vou ler lá a partir do 16, que diz assim: Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vou repetir. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós vemos aqui nesse contexto que fala sobre as provas, sobre as tentações que nós passamos. E a gente sabe que enquanto a gente estiver nessa terra vai ser dessa forma. Provas, tentações, tribulações. Não é o que diz? No mundo sofrereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. Não é isso que está escrito? E o que me chama a atenção aqui é que fala que toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E o que ficou latejando no meu coração foi esse Pai das luzes. Pai das luzes, Pai das luzes. E aí eu lembro daquela outra passagem que fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, querido, Jesus, ele significa luz. Ele significa clareza. E onde a luz, onde a clareza, onde a verdade está, as trevas não podem prevalecer. E é assim na minha vida e na tua vida. É assim na minha casa e na tua casa. É assim nos meus pensamentos e nos seus pensamentos. Nos meus sentimentos e nos teus sentimentos. Irmã Daniela, o que você está dizendo com isso? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o inimigo, que as trevas não podem prevalecer. E quanto mais claro, quanto mais luz, quanto mais Jesus tem conosco, menos as trevas prevalecem. E quando, queridos, os nossos passos estão se desviando do alvo, estão se desviando dos caminhos, essa luz nos mostra, nos faz enxergar. Não é assim quando a gente perde algo dentro de casa? Lembrei até agora daquela parábola da dracma. A gente precisa acender a luz, a gente precisa de claridade para enxergar. E quanto mais claro, melhor a gente enxerga. E quanto mais perto de Jesus, mais a gente se enxerga. E quanto mais longe, menos a gente se enxerga. Vocês estão entendendo isso? E quando eu li isso aqui, o Pai das Luzes, eu fiquei pensando, Jesus, quando a gente está assim bem íntimo, bem coladinho com Jesus, já viu que a gente dá um passo em falso, o Espírito Santo logo alerta a gente? E logo a gente desperta e fala: epa, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, me ajuda a melhorar. Igual louvor, me ajude a melhorar, não é assim? Agora, quando a gente está longe do Pai das Luzes, e esse estar longe não é faltando culto não, porque a gente pode estar em todos os cultos e estar longe. Mas quando a gente está longe, sabe o que acontece? A gente erra hoje, erra amanhã e vai errando e vai errando. E queridos, o Espírito Santo não consegue convencer. Porque o nosso coração não está perto da luz, está no escuro. Então, quanto mais perto da luz, mais íntimo, mais a gente enxerga quando a gente está no caminho errado, quando a gente está errando. E quanto mais distante, menos a gente se arrepende, menos a gente se manca, falando no popular. Então, queridos, que a gente venha entender isso. Quando o nosso coração está longe, o Espírito Santo,
para trazer o convencimento para a gente. Agora, quando o nosso coração está pertinho, a gente erra e logo vem aquele pesar, né? Senhor, tem misericórdia, me perdoa. E essa tem que ser o nosso posicionamento, querido. Porque de vez em quando a gente falha, a gente escorrega, a gente fala o que não tem que falar, pensa o que não tem que pensar. E o arrependimento tem que ser algo para ontem. A gente não pode se confortar, se conformar em estar nas trevas. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus continua abençoando a missionária Daniele. Precisamos, irmãos, estar sempre, né? Nós erramos muito em pensamentos. Hoje eu estava fazendo comida na minha casa e bem assim na minha mente eu falei, poxa, a nossa mente podia ser igual o celular, né? Você recebe uma mensagem que você não gosta e você vai ali, aperta o botãozinho, deleta. Né? Não é assim? E já chegou várias mensagens para o meu celular, pessoas mandando para mim receber R$1.000 por dia. Eu falei, que é isso? Vamos ser doido. Eu falei, o sangue de Cristo tem poder. Mas é engano, gente, é mentira. É para pegar teus dados. E muitos que estão tão desligados, como a missionária falou, têm caído em engodos. Engodo significa isca. Não é verdade? Até dentro da casa de Deus. Tantas pessoas desligadas, vai lá e aperta o link. Só que eu tenho um filho aqui, glória a Deus por isso, que ele chama minha atenção. Não aperta nada, não abre nada, em nome de Jesus. Aí eu já vou lá e deleto. Acabou. É verdade. É verdade. Mas a nossa mente não é assim. Vem os pensamentos, dá vontade de se ali apertar assim um botão aqui, pô, acabou. Mas não é assim. Então precisamos ter cuidado sim. O que ela falou aqui é muito sério. Precisamos ter cuidado sim, irmãos. Tá? Com os engodos que estão aí. Tá? Com os engodos, com as iscas. Ninguém vai pegar um peixe, vai pescar, sem levar uma iscazinha na ponta do anzol, não. Ninguém. Então cuidado. Muito cuidado com os engodos de Satanás. E vai uma iscazinha aqui, vai outra ali. Quando vê, as pessoas estão no laço. E cadê a presença? Como foi falado de Pedro. O que curava aquelas pessoas não era Pedro. Era o que estava em Pedro. Era a presença. Era a presença. Era a presença. É a presença que precisa estar em nós. É a presença que quando você passa, chama a atenção daquele que não conhece Jesus. É a presença do Espírito Santo. Não é meus olhos verdes, não é o cabelo mais lindo da face da terra, nem a roupa bonita. É a presença do Espírito Santo de Deus que faz a diferença no mundo qual nós estamos vivendo. É a presença. Diácono Bruno, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Hoje é culto de libertação. Vamos clamar, vamos orar. Pedir ao Senhor que Ele venha ter misericórdia das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, daqueles que ainda não tiveram encontro, daqueles que estão desviados, daqueles que ainda nunca confessaram Jesus. Porque é necessário, estudamos isso aqui domingo, é necessário confessar Jesus. Hoje foi 2 vidas aqui, do ladinho, que foram ceifados. E aí? Muitos bem feitos. Fala não, bem feito não. Tem mãe, tem pai. Eu sou mãe, eu sou avó. Sobrinho, eu tenho abaute. Porque minha família é enorme. Isso nos traz alegria não. Nos traz o quê? Tristeza. São jovens que foram perdidos para tudo sempre. É forte, gente, é? É forte. Vem, Bruno. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família, você que aqui veio hoje,
representar essa sua casa, que você sai de hoje aqui com a responsabilidade, entendendo a responsabilidade que você tem sobre o seu lar e recebendo aquilo que você veio buscar. Queridos, quando a diaconisa, antes de orar, quando a diaconisa Sara falou sobre Pedro, algo ativou na minha mente. E entenda isso aqui: Pedro teve um encontro com Jesus, mas a verdadeira conversão aconteceu após ele ter um verdadeiro arrependimento. Após o momento que ele nega Jesus, você vê uma conversão completa. E você vai observar que após essa conversão completa, após esse arrependimento, grandes coisas Jesus vai fazer através da vida de Pedro. Então a obediência, o arrependimento, ele transforma as nossas vidas. A partir que acontece isso, Jesus ele tem mais liberdade. Foi necessário acontecer isso sobre a vida de Pedro. Esse momento acontecer. Tudo tem um porquê e um para quê. Quantas coisas não aconteceram na nossa vida para chegarmos hoje aqui e ter um amadurecimento espiritual, a nossa vida ter sido transformada? Muitas coisas aconteceram até chegarmos aqui. Quantas coisas nós não erramos até chegar o dia de hoje? E isso nos criou amadurecimento. Deus mudou a nossa vida e vem mudando a nossa vida dia após dia. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós. Cada um de nós que aqui estamos temos um problema, temos uma falha, temos uma debilidade. O interessante, sabe qual é? É que nós estamos lutando contra nós mesmos em busca de salvação em Cristo Jesus. Nós estamos lutando contra esse erro de Pedro. Esse erro de a cada dia, quando o leão se apresenta, nós queremos muitas das vezes vir até a negar o Senhor. Como é que negamos? Com uma atitude, com uma palavra. Nos escondemos e nos omitimos. E entenda, a omissão também é pecado. Nós somos corresponsáveis pelo erro do outro. Sabe por quê? Porque como ainda mais ministério, nós estamos aqui para auxiliar e ajudar. E quando deixamos de exercer isso, nós pecamos. Exerça o que Deus colocou sobre as tuas mãos com diligência, com sabedoria. Deus tem te dado conhecimento, Deus tem te dado sabedoria nessa casa para isso. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa vida, Senhor. E por isso pedimos, primeiramente, nos perdoa, Senhor. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelos momentos que temos errado, Senhor. Pelo momento que temos errado o alvo, Senhor, que é a significância do pecado, quando erramos o alvo. Senhor, ajuda, Senhor, que nós viemos nos corrigir dia após dia, viemos acertar o nosso alvo, Senhor, para caminharmos da forma que Te agrada, da forma que deve ser, Senhor. Porque sabemos que a partir do momento que consertarmos essa rota, esse erro, que todos os dias nós viemos errar, falhar, e a partir do momento que nós consertamos isso, nós conseguimos assim usufruir do que o Senhor tem para nós. Pedro foi uma grande potência, e ainda em morte, o Senhor continuou fazendo milagres, porque o Senhor era com ele, e porque o verdadeiro arrependimento aconteceu, e a obediência existiu. Então Deus nos ensina a sermos obedientes. Nos ensina, Senhor, verdadeiramente, ó Deus, ter o temor e tremor ao Senhor. Que quando o pecado se apresentar, Senhor, possamos ter essa sensibilidade, como foi falado pela missionária, Senhor. Essa sensibilidade, Senhor, de nos autocorrigir, de acertar aquilo que está errado, Senhor, para não dar brecha ao pecado ser alimentado, Senhor, e ele vir a nos dominar. Oh Senhor Deus, Tu és o nosso Deus, oh Senhor. Nós declaramos, oh Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa casa e da nossa vida, Senhor. E declaramos isso no mundo espiritual, Senhor. Foi pregado através de mim na quarta-feira passada sobre libertação, Senhor. E temos que entender que a libertação é necessária acontecer. Senhor, nos liberta de nós mesmos, Senhor. Nos liberta do pecado, nos liberta, Senhor, dos males que nos perseguem. Nos liberta da falsa amizade. Nos liberta, Senhor, das vozes contrárias, Senhor. Oh Deus, protege o nosso coração. Blinda o nosso coração diante das aflições que passaremos, Senhor. Blinda o nosso coração contra as traições, que elas existirão, Senhor. Todas elas são necessárias acontecer para o nosso aprimoramento. Oh Deus, nós Te pedimos, independente do que vier, Senhor, do que acontecer, nos mantenha de pé, Senhor. Nos mantenha fincados sobre a Tua palavra.
diversos homens de Deus passaram diversas aflições e eles morreram a favor de pregar a tua palavra e de não se curvar aos deuses de Baal, Senhor. Daniel foi para a fornalha, mas o Senhor livrou. Ezequiel, Jeremias, Isaías, quantos homens morreram? Pedro foi, se não me falha a memória, foi crucificado de cabeça para baixo por um pedido dele por não se achar estar digno de morrer como o Senhor morreu a favor da nossa causa. Todos aqueles que foram em verdade foram punidos, foram crucificados, Senhor, foram mortos, mas foram mortos e viverão para sempre em glória, Senhor. Então haja o que houver, aflições que vierem diante de nós, nós só te pedimos algo, não nos pedimos para que o Senhor nos livre das aflições, mas que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria para permanecer de pé e contornar todas essas situações, não somente sobre as nossas vidas, mas sobre a vida de outras vidas, sobre outras famílias, Senhor, porque o que passamos hoje, amanhã servirá para outras vidas, e muitas das vezes o que vivemos hoje é o Senhor nos preparando para aconselhar casais, é o Senhor nos preparando para ajudar almas, para que essas almas não precisem passar pelo que o Senhor nos permitiu passar. Então que em tudo possamos dar graças, Senhor, porque sabemos que temos um Deus que peleja ao nosso favor e tem nos dado sabedoria para continuar e prosseguir. Assim, Deus, nessa noite eu te oro, te entregando todas essas vidas aqui representadas em tuas mãos, todas as famílias aqui representadas em tuas mãos, que o Senhor possa trazer sobre essas famílias cura, que o Senhor possa trazer sobre essas famílias libertação, e que o Senhor possa trazer provisão, porque o Senhor é um Deus de provisão. Então, em nome de Jesus, Senhor, estenda a tua mão sobre esta igreja e abençoa o teu povo em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, continue abençoando o diácono Bruno. Irmãos, chegou o momento, vou estar convidando aqui a Lujan, que ela vai estar orando, louvando por momento do dízimo e oferta. Presta atenção, o pastor falou, foi domingo agora. Quem pegou isso aqui, gente, esse cartãozinho aqui? Você que não pegou, presta atenção, gente. Isso aqui é um cartãozinho, tem aqui o nome, aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, tá? Começa a partir desse mês de julho. Para que isso, diaconisa Sara? Irmãos, presta atenção, todos aqui, a maioria sabe, isso aqui não é nosso. Nós pagamos aluguel aqui neste lugar. E hoje quarta-feira, né, ainda tem muitas cadeiras vazias, mas tem dia de culto aqui domingo que isso aqui já está ficando pequeno. E estamos orando, né? Estamos orando para isso. Estamos buscando para isso. E o espaço cada dia vem ficar menor ainda, não é verdade? Para isso o pastor está aí se dedicando, o pastor Carlos Eduardo, o pastor Luciano, nos ensinando, nós como ministério. Hoje somos ministério, amanhã são vocês também que vão aí fazer parte. Então, irmãos, aquele que puder pegar esse envelope aqui, a diaconisa Sara, o pastor Luciano estipulou um valor? Não. É o valor que Deus colocar no seu coração. Aí aqui tem lugar de você colocar o seu nomezinho, o valorzinho. Irmã Sara, Pix, que agora tudo é Pix. Aqui também está o númerozinho do Pix, tá? Você que desejar pegar nesta noite, no final do culto, só pegar ali atrás com o obreiro. Amém? Lujan, bora? Vem lá. Deixa eu mandar. Rapaz, você que tem, você que não tem, faça o mesmo gesto que estaremos orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, nesta noite, Deus, eu venho te entregar, Senhor, a vida dos teus filhos. Eu venho pedir, Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um, a vida dos filhos que irão dizimar, a vida dos filhos que irão ofertar. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir portas para aqueles teus filhos que neste momento estão desempregados, mas o Senhor tem suprido a necessidade de cada um deles. E nessa noite eu te agradeço, Senhor, que por mesmo que o trabalho venha a faltar,
O seu carinho e o seu cuidado jamais tem faltado na vida de cada um deles. E eu peço que o Senhor venha abrir, Senhor, as portas assim como um dia o Senhor abriu para mim. Eu peço que o Senhor venha fazer na vida deste teu filho. Eu te agradeço pela vida de cada um que está neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno
Aleluia. Vou estar convidando aqui o pastor Luciano. Gente, rapidinho, o pastor Luciano já está vindo aqui, vai pregar. Presta atenção. Algumas pessoas aqui hoje também vieram falar comigo. Diaconisa Sara, o que houve? Você sumiu. Gente, algumas perguntaram. Você estava viajando? Não. Eu estava muito resfriada. Tá? Então, domingo eu não tive oportunidade. Eu falei que hoje eu falaria com vocês. Tá bom? É por isso que eu fiquei 3 cultos sem vir. Tá? Tiveram pessoas que me substituíram, tanto para dirigir como para pregar. Tá bom? Por isso que a diaconisa Sara deu uma sumidinha, mas estou de volta. Igreja, vamos se colocar de pé. Estenda as mãos para cá, por favor. Vamos estar orando pelo ungido de Deus nesta noite. Pai querido, Pai amado, eis aqui, ó Pai, o teu filho com a responsabilidade de estar pregando a tua palavra nesta noite. Pai, nós já oramos por ele, mas mais uma vez nós te entregamos ele em teus cuidados. Pai, usa, Pai, segundo o teu querer, a tua vontade, Pai. Traga a memória dele, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo qual o Senhor quer falar conosco nesta noite, Pai. Senhor Jesus, nós te entregamos ele agora, Pai. Usa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados, abram suas Bíblias, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5. Sempre às vezes essa confusão, né? Primeiro, todas as cartas, ou seja, Novo Testamento, sempre no feminino. Como é que é o trava-língua, né? Tá? E no Antigo Testamento, no masculino. São as epístolas no Novo Testamento, ok? Cartas. Capítulo 5 está escrito assim. Deixa eu pegar meu celular, porque mesmo com óculos eu prefiro uma letra maior. Toda ajuda é bem-vinda. Tão bom quando você envelhece, não precisa de óculos, né? Mas poucos casos. Essa linguagem minha aqui é da NVI, que está no meu celular. Vai ficar um pouco diferente da sua. Está escrito assim: portanto, apelo para que os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém... Calma aí, deu ruimzinho aqui para mim, vamos lá. Como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido.
Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Toma os seus assentos, por favor. Dá um pouco mais de retorno, por favor, pastor, no microfone. Glória a Deus. Aí. Amados, temos aí 1 Pedro. Então, automaticamente, você entende que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Pedro. Ele escreve essa carta para os irmãos das igrejas da Ásia Menor que estavam passando momentos de aflições, estavam passando por perseguições. Vamos dizer que praticamente quase todos eles eram gentios que se converteram ao cristianismo, que não eram povo e se tornaram povo de Deus, igreja do Senhor. Interessante que esses irmãos não conheciam a Cristo, viviam a vida como eles queriam no seu bel prazer, alguns dentro de promiscuidade e outras coisas por aí afora, em suas luxúrias da vida. Mas quando conheceram a palavra do Senhor, eles permitiram a mesma penetrar em seus corações e transformá-los. E daí em diante deixaram a velha vida e começaram a viver uma nova vida para Cristo Jesus. Aprenda algo: enquanto você faz a vontade do mundo, você não tem o inimigo da nossa alma como seu inimigo. É seu fechamento, seu parceiro, amigo. Tá vendo, né? Quando você se volta para Cristo, aí o inimigo da nossa alma se levanta. O adversário, o diabo, Satanás, a serpente, o dragão, se levanta contra nossas vidas com seus demônios para nos bombardear. Assim estava acontecendo com esta igreja. Os irmãos estavam sendo perseguidos. E Pedro envia uma palavra de ajuda e de conforto. Permaneçam assim. Continuem lutando, perseverando, firmes. Porque existe uma grande promessa para o povo de Deus que luta e permanece em sua fidelidade. E aí Pedro, aqui neste capítulo 5, ele vem, na verdade, fazendo praticamente o encerramento, tá, de toda a sua história com o povo ao qual ele estava transmitindo toda essa palavra. Deixa eu ver aqui. Eu mudei a versão aqui. Deixa eu ver se essa versão ficou mais bonitinha. Não gostei muito dessa aqui não. Vamos botar... Essa daqui é mais tradicional. Mais tradicional fica mais bonitinho. E aí vamos aprender dentro desse texto algumas lições que o apóstolo Pedro procurou nos transmitir. Tá? A primeira que nós aprendemos vem logo para cima dos pastores, da liderança. Em primeiro lugar, os pastores precisam ser exemplos para o rebanho. Pedro, em primeiro lugar, ele vem batendo nele e vem batendo na liderança da igreja. Acompanhe aí, nós vamos fazer esse desenvolvimento do versículo 1 ao versículo 4. Aos presbíteros que estão entre vós, ele está falando com os presbíteros que exerciam funções também de pastores. E não era somente um presbítero, existia um grupo de presbíteros na igreja e nas igrejas, ok? Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero. E Pedro era o quê?
apóstolo, não era? Ele era superior eclesiasticamente a esses irmãos. Mas ele diz o quê? Também sou presbítero. Ou seja, em nenhum momento Pedro quis se mostrar superior aos demais irmãos. Ou seja, vocês são presbíteros, eu também sou presbítero. Ou seja, sou aquele que procura estar cuidando da casa do Senhor, do rebanho do Senhor. Então Pedro vem e diz isso para eles, como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. 2. Apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de quem? De Deus. As ovelhas não são dos pastores. Nós falamos, fulano é minha ovelha, ciclano é minha ovelha. Por quê? Você exerce a função de ministério pastoral, o qual o próprio Deus constituiu. Uns para pastores, evangelistas, tá? E vamos por aí afora, tá? Para nessa terra cuidar do que é dele. As ovelhas, todos nós, pertencemos ao sumo pastor, o qual ele colocou nesta terra pessoas e deu grande responsabilidade de cuidar de suas ovelhas. Amados, sabe o que é isso? Deus colocar em suas mãos a responsabilidade de cuidar das ovelhas dele. E na hora de cobrar sobre o rebanho, ele vai cobrar sobre quem? Todos vão ter que apresentar ao seu Senhor. Aí ele continua, a escovada na orelha. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Se não fizer, a chapa vai esquentar pro teu lado. Se não fizer, amanhã tá no banco. Quem não der aquela oferta de amor de R$500, amanhã Jeová. Então Pedro vem falando, instruindo, tendo cuidado, não por força, mas voluntariamente. Amados, eu sempre falei isso e às vezes converso com alguns amigos. Pastorear uma igreja é mais difícil do que você administrar uma empresa e colocar as pessoas para trabalharem. Claro que toda administração dentro de uma empresa terá os seus departamentos divididos, onde as pessoas estarão, tá, executando suas funções para que venha um bom funcionamento da empresa. Tem área administrativa, área financeira e tal, algumas dependendo da área de marketing, e vai por aí afora. E temos ali, entre aspas, os operários. E o patrão coloca todo mundo para trabalhar. Se você não trabalhar direito, o que acontece? Pode surgir advertências ou rua. Você vai vacilar no trabalho? Não, porque você tem contas a pagar. Final do mês, meu filho, o cartão, quem inventou foi Deus. Mas a fatura no final do mês foi o cão que enviou isso, gente. É coisa do diabo. Deus nos abençoou com o cartão, o diabo manda a fatura no final do mês. Chifrudo. Aí tá, você tem contas a pagar. Tu pensa o quê? Não posso dar mole, perder o meu empreguinho, senão vai ficar ruim, as coisas já não estão tão boas, tudo um absurdo. E se eu ficar desempregado? Estava reclamando que eu estava comendo peito de frango, coxa direto, nem arroz vai ter mais em casa, se eu ficar desempregado.
É a grande realidade. Aí tu faz o quê? Trabalha bonitinho, disciplina. Gente, e agora? Para nós trabalharmos dentro da igreja, que não recebemos nada. A gente fala assim, irmãos, temos um evangelismo amanhã. Todo mundo pro meio da rua, sobe e desce, igual fizemos aqui. Pessoal, é tudo voluntário. Pastor Carlos Eduardo, ele que me chamou. Vamos fazer o telhado, pastor Luciano. Vamos tirar tudo. Eu falei, meu Deus, isso vai dar um... Pergunta aí o que eu e o pastor Carlos Eduardo ganhamos. O diácono André estava aqui também, Sim também veio. O Anderson veio dar uma força aqui também. Mas quem teve mais alguém que ajudou? Felipe da Thaísa veio também nos ajudar. No final de todo o trabalho teve o pagamento. Varão, que Deus lhe pague. Vocês ganharam açaí. Bolo também. Bolo No final aquele papo de crente. Varão, que Deus lhe pague. Tá pago. Amados, sabe o que é você tentar administrar isso? De todos nós, eu também estou aqui trabalhando, fazendo tudo de graça 0800. Nós não trabalhamos por obrigação, porque temos, tá, o nosso salário para receber no final do mês. Nós trabalhamos por amor à obra do Senhor. E é fácil você administrar isso? Conduzir as pessoas para entenderem que precisamos trabalhar na obra do reino, que é para Deus? Não é fácil, ninguém ganha nada. No teu trabalho você trabalha porque você tem que receber. Você tem contas para pagar. E na igreja, a gente quando está trabalhando, recebe aquele salário, como eu falei, que Deus lhe pague. Então não é nada fácil. Vamos lá, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Torpe ganância. Meus amados, infelizmente, há muitos que trabalham dessa forma. Eu preciso trabalhar na casa do Senhor. Eu preciso fazer as coisas andarem, crescerem, girar, render, surgir. Porque no final do mês tem que ter um valor abençoado para mim. Infelizmente, na nossa escola dominical nós falamos sobre isso. Muitos às vezes abrem a igreja porque não gostam de trabalhar e não querem trabalhar. E querem ser sustentados pela igreja. Somente isso. Eu não estou dizendo que pastor não deve ser remunerado. Pastor de verdade. Que pastoreia e que na verdade a única intenção dele, tá, é o reino de Deus. E a remuneração lá na frente se tornou, na verdade, uma consequência do seu trabalho para a obra de Deus. Mas a intenção é a obra de Deus. Tá? Muitos às vezes não querem, não têm a intenção boa. Muitos às vezes estão dentro da igreja. Meus amados, isso é uma grande realidade dentro de algumas igrejas. Tá? Vamos dizer, o pastor tem a remuneração dele. Todo mês ele recebe X. Aí vem a liderança maior, vamos dizer, o pastor presidente da igreja, e diz assim, olha, você tem sua remuneração, mas você tem mais 10% em cima de toda a oferta que entrar durante o mês. Aí, o pastor que está aqui pastoreando essa igreja, ele pensa de qual forma? Poxa, eu preciso dar uma melhorada nas minhas condições financeiras. O que é que eu vou fazer? Campanha direto, mas voltada para a finança. Propósitos. Nossos propósitos. Todo propósito tem que ter dinheiro. Aí aquela estratégia abençoada. Amados, nós vamos distribuir um envelope, há um papelzinho, você faz o seu pedido de oração.
Só falou no pedido de oração, teu papelzinho. Agora pegue o seu envelope, coisas parecidas assim. E você vai colocar aquela oferta também abençoada para Deus te abençoar. Pague pela oração que você colocou. De outra linguagem, dizendo assim. Mas sabe por quê? Tem que fazer girar grana. Porque eu tenho 10% em cima de todas as ofertas que vão entrar. Aí eu já não olho mais para as minhas ovelhas como pessoas. Eu olho como cifras. Eu não olho mais para as minhas ovelhas com amor e carinho de pessoas que precisam do Senhor e pessoas que precisam de ajuda. Eu olho para essas pessoas como na verdade podem me beneficiar de alguma forma e eu preciso ter estratégias para arrancar delas o que eu quero. E aí começa a se perder a visão de reino e de evangelho. Torna-se um balcão e os clientes. É isso que Pedro está dizendo. Não por torpe ganância. Aleluia. Pedro, Paulo, por muitas vezes foi sustentado pelas igrejas por onde eles passavam. Teve igrejas que não honrou Paulo e Paulo teve que evangelizar, fazer a obra e trabalhar, se matar fazendo tendas. Porque do outro lado existiam alguns irmãos avarentos que não cumpriam também com a obrigação deles de estar sustentando o homem de Deus que estava ali fazendo a obra. E aí Pedro vem dizendo e tratando, informando como as coisas tinham que ser procedidas e de forma correta. Aí ele diz, mas de ânimo pronto. O seu coração tem que estar voltado para o reino. A sua visão tem que ser reino. A sua visão tem que ser vidas restauradas e na presença do Senhor. O restante que acontecer é consequência de um trabalho correto e um coração voltado para Deus. Glória a Deus, aleluia. Continuando. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós, principalmente pastores, precisamos ser exemplos para o rebanho, para a igreja. Não podemos usar aquela linguagem que às vezes é dita, por aí. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é dessa forma. Os nossos atos falarão mais alto do que as nossas palavras. As pessoas não estão muito preocupadas com as nossas palavras, mas sim do nosso comportamento, da nossa forma de proceder, da nossa forma de viver. Então o que Pedro está dizendo? Ei, presbíteros, sejam exemplos do rebanho. Tem evangelismo? Seja o primeiro a levantar para ir. Tem visita? Vamos visitar. Tem obra na igreja? Ainda tem saúde? Tem idade? Venha, seja o primeiro. Venha participar. Não adianta você falar, povo de Deus, sexta-feira temos evangelismo. Aí você prepara o grupo de evangelismo e fica em casa com o controle na mão vendo Netflix. E os irmãos evangelizando. Você tem que estar ali encabeçando, meu filho. Você tem que ser o exemplo do rebanho. Sua vida tem que ser um espelho para os demais irmãos. Foi para isso que Deus te chamou. Eu sempre falo, a nossa responsabilidade é grande. Amados, quantas pessoas se desviaram porque às vezes os seus pastores caíram? Muitas. Eu não posso usar o cargo que Deus me deu para os holofotes estarem em cima de mim, não. Como João falou e como o louvor diz em cima, que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais você recebe, mais você precisa entender. Fui chamado para servir.
Fui chamado para servir. Amados, vamos exemplificar uma figurazinha de linguagem. Estamos aqui numa festa. Vocês são todos os convidados. Está eu e Davi aqui, o garçom. O Davi está fazendo a música ao vivo. E eu vou passar aqui com a bandeja. Como é que é aquele corinho? Eu vejo um homem com andado na mão. Vem a bandeja, gente. E estou eu, garçom, servindo. Servindo para Sara, diaconisa Sara, missionária Daniele, servindo o demais povo. Na festa, quem é mais importante? Quem está servindo ou quem está sendo servido? Quem está sendo servido, gente. Está entendendo? Você é o garçom da casa do Senhor, gente. Para de frescura, crente, achando que é muita coisa. Para com isso. Deus te chamou para serviço. Por isso que sempre eu coloco lá no grupo os obreiros. Todos nós somos obreiros da casa do Senhor, trabalhadores da casa do Senhor. É isso. Existem sim os seus cargos eclesiásticos, sim. Mas vamos ver que Pedro nos bate mais ainda, um pouco mais à frente. Vamos lá. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ele diz para os irmãos: irmãos, procedam dessa forma, líderes, procedam dessa forma. Uma grande recompensa. Um dia o sumo pastor, pastor, presbítero, ele é o teu pastor, ele vai aparecer e vai te pedir conta das ovelhas. E ele tem algo especial para ti. Uma coroa de glória. E para todos. Segunda lição que aprendemos. A importância da submissão. Versículo 5. Semelhantemente, da mesma forma, igualmente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Em primeiro lugar, era direto, Jesus Cristo está aqui, meu filho, era direto aos auxiliares dentro da igreja. Normalmente os anciãos eram os mais velhos e presbíteros, mesma coisa. Tanto que tem uma igreja aí que eles não têm pastores, são anciãos, tá? Ou seja, que eles entendem que é a mesma coisa. Então são os anciãos. E ele vem e diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro diz: olha, jovens, sejam sujeitos aos presbíteros, às vossas autoridades espirituais. Aí ele diz também para os presbíteros, tá? Em uma totalidade também da igreja. Sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. Ou seja, seja obediente um ao outro, se submeta um ao outro, seja humilde um para com o outro. É isso que precisamos entender. Pedro dá um aconselhamento para serem sujeitos, submissos à liderança. E liderança, sejam sujeitos também. Ou seja, de qual forma? Haja com humildade, haja com simplicidade. Você não precisa ficar toda hora declarando: mas eu sou o pastor da igreja, hein? Olha, mas eu sou o pastor da igreja, hein? Um amigo meu, hoje estamos assim bem distantes, ele sempre usava e falava dessa forma:
mas o pastor, olha, mas o pastor. Aí eu ficava assim, meu Deus, tem outro pastor na igreja que não é ele? Mas o pastor, olha, mas o pastor já falou, tá, gente? Olha, mas o pastor. Eu disse, meu Deus do céu. Ele estava se referindo a ele. Mas o pastor, é a mesma coisa quando você chegar na igreja e se apresenta. Olha, irmão, hoje estamos felizes por estar aqui. Aí você procura, cadê? Quem vem com ele? É porque um pregador fala, todo mundo fala. Os papagaios de pirata vão repetindo. Estamos felizes, eu estou usando o plural. Cadê o restante? Aí ele vai te dizer assim, não, meu filho, é o Pai, Espírito Santo aqui comigo. Virou linguagem no meio do povo. Amados, eu estou feliz por estar aqui com vocês. Então não precisamos, ou seja, você é uma autoridade espiritual, todo mundo sabe. Você não precisa ficar lembrando toda hora isso às pessoas, ou procedendo, agindo, para que as pessoas venham te reconhecer dessa forma. As pessoas vão te reconhecer quando você se posiciona como tal, quando você age como tal. Eu não estou querendo dizer que você tem que andar de cara fechada dentro da igreja para mostrar que você é o pastor, a missionária, o presbítero. Não é isso. Proceda, viva com postura de crente e como líder. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Vamos lá. Uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não seja soberbo, porque Deus vai resistir à sua soberba e colocará para longe. Continuando. Humilhai-vos, pois sejam submissos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sejam humildes na presença de Deus. Se assujeitem a Deus. Viva em submissão a Ele. Viva subordinado a Ele. Que no tempo devido será o Senhor que vai te exaltar. Mas se você não for sujeito, humilde na presença do Senhor, Ele vai te resistir, porque Ele resiste o soberbo. Glória a Deus. Aleluia. 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Amados, a ansiedade pode nos dominar e nos deixar doidos. Muitas vezes sofremos com coisas que não aconteceu, que às vezes pode acontecer, mas para que vai ficar sofrendo antes da hora, gente? Todos nós temos um pouco de ansiedade, quem não tem? Olha, eu tinha um problema com isso, quando alguém falava alguma coisa assim para mim. Vamos dizer minha esposa, amor, depois eu quero conversar contigo, tá? Quando tu chegar eu converso. Fala agora! Tá me ligando, falando que quer conversar comigo, depois me fala quando eu chegar em casa. Negativo, fala agora. Aí vai ficando coroa, vou chegar aos 50. Amor, eu quero conversar contigo, quando chegar em casa eu falo, valeu, tudo bem, amor? Agora deixa eu desligar com o trabalho. Aí daqui 2 minutos minha esposa me liga de novo. Aí a Rosane vai falando assim, aos pedacinhos. Eu falo, amor, eu tô no telefone. O telefone toca de novo. Fala, amor. Hoje em dia, tranquilo. Eu não fico mais ansioso com as coisas. Ela vai falar comigo quando eu chegar em casa, amém. Se chegar em casa e esquecer, eu nem pergunto. Vamos embora. Gente, mas ansiedade quando eu começava a atacar gastrite. Começava a sentir a barriga já queimando, roncando. Falei, meu Deus do céu.
Então, hoje em dia, fique tranquilo. Não fique sofrendo pela morte de alguém que nem morreu e de repente nem vai morrer, gente. Eu às vezes ficava pensando, eu só tenho uma filha, gente. Biológica, só uma filha. Minha filha mora na área nobre da Pedreira. Na divisa de fogo, varão, na divisa da Pedreira com Lagartixa. Área nobre. Imagina o coração do papai quando fica. Quando os repórteres passam de helicóptero. Eu já falo, meu Deus, vai ter operação na comunidade, eu estou tendo. Falei, minha filha, minha neta, Senhor. Olha, aí às vezes eu ficava assim pensando em perder minha filha, aconteceu alguma coisa. Aí tu já ficava num sofrimento. Falei, gente, para que eu vou ficar sofrendo antes da hora? Deus me livre e guarde. Claro que nunca vem acontecer alguma coisa com a minha filha, com a minha neta. Mas se acontecer, eu com a minha ansiedade, eu consigo mudar alguma coisa ou evitar? Eu só vou conseguir evitar se eu tiver dinheiro para tirar minha filha de lá de dentro. E espaço na minha casa não tem mais onde subir. Tá um trepado em cima do outro, da minha irmã, do meu irmão. Não tem. Tá? Então eu não consigo fazer nada. Para que eu vou ficar nesse sofrimento, gente? Não aconteceu nada, minha filha está lá, tranquila com a minha neta. E tu vai ficar aqui sofrendo. Tá lá minha filha bem, com saúde, daqui a pouco quem está morrendo? Sou eu. Ou tá tendo um infarto de tanto pensamentos negativos, vai morrer aqui, vai morrer lá. Quem morreu foi você. Pelo menos pagou o SINAF, o plano aí. Ficar mais tranquilo, para não dar dor de cabeça para ninguém. Agora é Rio Passe, né? Eu sou da antiga, né? Porque eu pagava para minha avó o SINAF. O SINAF é da coroada. Não existe, eu sei. SINAF é da coroada, gente. Esse aí, Santa Casa Copacabana é bom. Aí, ele tá propaganda, Jesus, que tá ganhando foto aí pra vocês. Olha, eu, tem nada também. Vamos lá. Eu entrei e botei minha família. Aí, começou. Ó, só propaganda em marketing agora, na live. Pessoal ganhando aí clientes e a gente aqui só fazendo propaganda sem nada. Quem tá patrocinando não, gente. Tá? Vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em todas as suas ansiedades que você já passou. No final, tu não viu o cuidado de Deus? É verdade. Ele tem cuidado de vós. Confie. Confie. Ele tem cuidado de vós. Você tem um Deus, você tem um Pai que se preocupa contigo, que tem cuidado de você em todos os momentos. Ele tem cuidado de vós. Não permita essa ansiedade te matar. Meu Deus! Com toda essa ansiedade você não pode. Hoje em dia pode, gente, eu vou errar aqui. Olha lá, mudar o fio de cabelo. Branco para preto tem a tinta. Meu Deus do céu, Jeová. A interpretação do texto foi. Então, toda a sua ansiedade não tem como, naturalmente, sem a tinta, fazer essas modificações. Não dá. Não temos como, na nossa ansiedade, mudar algo que cabe somente a Deus, ou que não vai nem acontecer, ou nem aconteceu, gente. Então, lance tudo nos braços do seu Senhor. Vamos lá, última verdade. Precisamos viver com prudência. 8. Aí Pedro diz para os irmãos: sede sóbrios. O antônimo de sóbrio. Bêbado, embriagado. Ou seja, vamos trazer o inverso. Não seja beberrão. Não viva embriagado. Não viva alcoolizado. Ou seja, viva com prudência. Viva com sabedoria. Amados,
Se a pessoa vive embriagado, ele tem noção das coisas? Do que faz, a direção que ele precisa tomar? Eu me converti com 28 anos. Às vezes tem amigos meus, pensam que eu nasci em berço evangélico. Berço não era nem evangélico, porque minha mãe não era crente e ela não ganhou de evangélicos o berço. Então não era berço evangélico, ok? Não nasci, me converti com 28 anos. Um dos piores dias da minha vida, assim, no mundão aí, em bebida, veio eu e o meu compadre, chamado Marcelo, conhecido como Monte Arran. O Monte Arran veio porque nós fomos para o morro, caçar rã, e tinha uma parte lá, um brejal, que ficava muitas rãs juntas. E quando você chegava com a lanterna de iluminação, ela fica parada, paralisada. Aí a gente, tudo moleque, né, os caras de maiores, aí quando ele viu aquela rã tudo parada, ele, caramba, um monte de rã! Aí virou Monte Arran, apelido dele. Viu? Trouxe a raiz aí do nome, de onde surgiu tudo, tá? De onde derivou, ok? E aí nós estávamos conversando esses dias, aí daqui a pouco ele veio lembrar, eu falei, Monte Arran, eu falei, olha como Deus é bom, cara, que nos guardava nos lugares e tal. Falei, lembra quando veio eu e você do Pavunense, a gente ia pra baile funk direto. Eu falei, o anjo do Senhor nos trouxe, que a gente nem sabe como a gente chegou em casa, cara. Eu só sei que eu cheguei em casa. Deus protege os bêbados também, irmãos. Tá? Veio eu e ele, nós até hoje não sabemos como chegamos. Mas eu acredito que foi o anjo do Senhor que nos levou para casa. Eu não lembrava de nada, gente. E foi de vinho. O vinho vai fermentando dentro de você, tu vai ficando mais bêbado ainda. Horrível. E aí, eu bêbado em casa, dormia eu e meu irmão Jefferson junto, 4 em casa, né? Casa beliche, dormia 2 aqui, 2 ali. Daqui a pouco eu levanto de madrugada, eu olho pro meu irmão, eu vomito no peito dele. Apanhei meu irmão todo. Minha irmã foi tomar banho, minha mãe me deu banho, eu não lembrava de nada no outro dia. Nada vezes nada. Ou seja, embriagado, você às vezes vive dessa forma, nem lembra o que aconteceu. Faz besteira e não sabe. Fala o que não deveria falar. Faz o que não deveria fazer. Por isso, Pedro diz, sede sóbrios, viva com lucidez. Aí ele completa, vigiai. Eu sou vigilante. Vigilante, como nós falamos, tem que estar em QAP total, atento ali, ó. Porque o adversário, o inimigo, ele não informa a hora que ele vai vir. Uma vez eu tirando serviço na agência bancária, nos piores bancos do centro da cidade, que tinha assalto direto, eu fui tirar um serviço extra. Logo no dia que eu fui tirar serviço extra, o chamado sinistro. Os caras lá dentro, aparentemente, assaltar o banco. E o colega estava no escudo, 2 embaixo. E o cara fala para mim, Luciano, cola perto desse cara e fica de olho nele. E tu não pode abordar a pessoa. E eu, pum, com a mão aqui na direção da arma, e pum, tu também vai ficar olhando diretamente na cara da pessoa, pode ser constrangimento, processo em cima do banco. E aqui, o cara não entrava na fila e nem ia embora. Falei, meu Deus do céu. E se eu morresse ali estava ruim, eu estava desviado naquela época. Trabalho na área de vigilância há 20 e poucos anos. E eu ali com a mão na arca, eu fiquei 3 meses só fora, 3 meses não, 2 meses e pouco fora da presença de Deus, eu voltei rápido. O passeio foi rápido, que nunca deveria ter ido. E eu ali atento com o cara, eu falei, meu Deus, esse cara não entra na fila e nem vai embora. E eu atento ali, eu falei, se ele coçar, eu meto a mão. Eu atento, e ali, olha, o cara ficou. E eu não podia piscar, dá mole. E o outro colega do outro lado. Até que o cara ficou. Daqui a pouco o que ele fez? Se organizou, meteu o pé e foi embora. Iam ganhar o banco. Mas ele viu que a gente já tinha visto. E a gente estava atento. Claro que ninguém quer reagir. A ordem que você recebe até em cursos, depois que entrou armado, não tenta reagir a assalto. O dinheiro está no seguro e vidas não tem preço que pague. E
quem vai sofrer as consequências por vidas que se foram ou feridas é o banco, e você vai responder processo. E aí, mas tu tem que estar ali atento com aquela cara, tu é mó otário, mas com aquela cara de bicho papão. E ó, se meter a mão, o bicho vai pegar aqui dentro. Mas nada. Tem que meter aquela cara, tu é o bicho papão, né? Vamos ver quem assusta mais quem. E ali, quando o cara foi embora, gente, aí o desviado até lembra, obrigado, Senhor. Então, tu tem que estar atento. É que Pedro está dizendo, sede sóbrios, vigiai. Aí olha que ele diz, porque o diabo, vosso, não é adversário de Deus, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amados, sabe o que é? A gente aqui crente, vivendo, e ao nosso derredor está ali o diabo, seus demônios, e tentando nos aterrorizar todos os dias. Já viu como o leão faz? O leão normalmente faz o seu barulho para espantar o bando. Quando o bando, na verdade, corre, tem sempre um vacilão que sai do meio da galera e ó, escapa pra cá. Esse que escapou, o que ele faz? Corre atrás. Aí, meu filho, ó, sozinho. E é assim que Satanás faz. Ele vem bramando como um leão para tentar nos assustar, aterrorizar, para que você saia do meio do pastoreio, do meio das ovelhas, corra para o outro lado, se desvie para que se torne presa fácil. Para que ele venha te destruir, acabar com a tua vida. Você morrendo na presença de Deus não é lucro para ele. Ele quer que você se desvie e saia do rebanho para te devorar. E ele vem bramando como se fosse um leão. Ele tenta nos aterrorizar de alguma forma. Vamos lá. Versículo 9. Ao qual resisti firme na fé. Amados, Pedro diz que ele vem bramando como se fosse um leão. Aí ele diz, resisti firme na fé. E Tiago também faz uma declaração, 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro aqui ele acrescenta, ao qual resistir firmes na fé. A única forma de você resistir o inimigo da nossa alma é se assujeitando a Deus. Se assujeitando a Deus, você está firme na fé. E aí sim, ele se afasta. Aí Pedro vem e diz, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro declara, meus irmãos, eu sei que vocês estão passando perseguições por causa da fidelidade de vocês ao Senhor. Mas entenda que isso não é exclusividade de vocês. Nas outras igrejas também, os irmãos também estão passando perseguições. Agora deixa eu te dizer, você não é o único sofredor do mundo. Quando nós estamos passando provas, meus amados, nós fazemos igual aquele personagemzinho do desenho. Ó vida, ó azar. Ou seja, ó Senhor, como eu sofro, coitado de mim. Eu sofro mais do que todos nessa terra.
Não existe sofrimento como o meu. Eu estou tendo até misericórdia da minha vida, meu Pai. Estou achando que eu sofri mais que Jesus, que Paulo, do que Jó também. Sabe por quê? Porque o sofrimento é teu, a dor é tua. E às vezes nos sentimos dessa forma, mas ele te declara: olha, existem outros irmãos por aí que também estão passando por provas e às vezes maiores que a sua. Então, crente, deixa eu te dizer algo. Fique firme, porque te fiz vitorioso. Essa fase vai passar e você vai vencer e cantar o hino da vitória. Sabe por que você precisa ficar firme? Porque existe uma coroa de glória separada, reservada para ti, e ninguém pode te roubar. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Aleluia. Versículo 10. E ao Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Maravilha, né? Quem recebeu aí? Eu recebi. Que Jesus continue aí usando cada dia mais o nosso pastor. E é isso, gente. Precisamos estar firmes no Senhor. E quando o pastor estava ali ministrando, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e o pastor falou que muitas das vezes nós realmente começamos a sofrer antes do tempo. E eu tenho algo aqui para falar para os irmãos. A minha irmã Márcia, né, que trouxe o jogral aqui, ela é casada com um presbítero. O nome dele é José Israel. E um tempo atrás, a próstata dele estava muito inchada. E ele foi no médico, e o médico quis dizer, já falou logo que ele podia estar com câncer. E a minha irmã ligou para mim chorando muito, né, como o pastor falou aqui. Minha irmã chorando porque ela já é viúva. Ela ficou viúva muito novinha. O José Israel é o segundo esposo dela. E chorou muito. E eu estava orando por ele. Eu acho que o nome dele está até num caderno. E toda vez que o pastor Carlos está aqui em cima, presta atenção, que ele está orando, ele fala: gente, ó, você que lembrou aí, ora aí por essa pessoa. E eu ali orando por ele, orando pelo meu cunhado. Mas infelizmente meu outro cunhado faleceu. E ontem minha irmã me ligou para honra e glória do nome do Senhor. Ela levou o resultado da ressonância, né, para o médico e foi descartado totalmente câncer. Aleluia! Câncer. Então ela ligou, Sara, fala lá na tua igreja, né? Dia 6 ela vai estar aqui, né, juntamente com o grupo pentecostal. Então ela falou: Sara, eu falei: Deus é bom. E como o pastor pregou, Deus tem cuidado dos seus. Deus tem cuidado dos seus. Mas para isso precisamos estar o quê? Firme na presença do Senhor. É pastor Luciano ou pastor Carlos que vai terminar? Pastor Carlos. Gente, eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Peço que a igreja se coloque de pé. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou orando para o término do culto, só lembrando que sexta-feira temos o nosso primeiro dia de festividade, 10 anos do Ministério dos Proverá. Por favor, não falte, amém? Em nome de Jesus. Chegue cedo. Oi? Para guardar no lugar, você vai descer. Senão vai ficar de pé lá fora. 7h30. Bom?
Eu esqueci o nome do livro. Metanoia. O pastor Renato, que vai estar ministrando na sexta-feira, ele é o autor de um livro chamado Metanoia. E ele prega pelas igrejas, ele não cobra valor nenhum para estar ministrando a palavra de Deus. Mas nós divulgamos assim o trabalho dele. Quem puder estar ajudando, o livro custa R$25. Muito bom, ele já veio aqui, ministrou outras vezes. Ele tem um outro livro também muito legal. Eu li esse livro, muito bacana. Eu tenho certeza que esse não está diferente. Bom, então sexta-feira, pastor Renato, sábado, evangelista Bralho, e no domingo, pastor Davi Andrade. E a banda vai vir no sábado. E ia vir no domingo, mas teve uma mudança por pedido da banda, estará no sábado. Glória a Deus. Domingo não teremos escola dominical por conta do aniversário da igreja, mas no outro domingo volta tudo ao normal. Minha cunhada, a operação é sexta-feira. Giovana, né? Vamos estar orando, queridos, em nome de Jesus, vamos estar orando pela Giovana. E se você tiver alguém para orar, apresente daí, viu como a diaconisa Sara falou, esteja orando também em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esta noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor tem agido na tua igreja. Somos gratos ao Senhor. Pai, que o Senhor possa visitar a vida da Giovana, que estará operando nesta sexta-feira. Que o Senhor possa preparar desde já toda a equipe médica, os médicos, enfermeiros que estarão participando desta cirurgia, que tudo ocorra segundo a tua vontade, teu querer. Meus amados, trata com tua filha. Haja, meu Deus, com a tua mão poderosa na vida dela, em nome de Jesus. Apresentamos também, Senhor, a vida de cada um que ora pelos seus familiares, entes queridos, conhecidos, neste momento, que apresentam a Ti. Que de igual modo o Senhor possa alcançá-los, meu Deus, com o Teu poder, fazendo assim, meu Deus, o sobrenatural, e que ambos possam testemunhar daquilo que o Senhor fez em cada vida, em cada família, em nome de Jesus, Pai. Pedimos a Ti, nos leve agora em paz, em segurança aos nossos lares, nos guarda, livra, proteja-nos, Senhor, de todos os males. Meus amados, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Toma cada família aqui representada, cada família que nos assiste através da live. Toma, Senhor, cada casa, que seja um pedaço do céu, este lar, Senhor, que haja harmonia, alegria, comunhão, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas santas mãos. Te louvamos, te agradecemos. Toma desde já, esta sexta-feira, sábado, domingo, onde estaremos aqui comemorando o seu 10º aniversário deste ministério, que venham mais 10, Senhor, para a Tua honra e para a glória. Prepara desde já, Senhor, todo o ambiente, cada convidado que estará neste lugar, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, cada pregador, cada banda, meus amados, cada pessoa, o grupo, o ministério que estará louvando, as pessoas que estarão na direção deste culto, que tudo, Senhor, glorifique e exalte o Teu nome. É o que nós choramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda nossas mãos em forma de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a volta do nosso Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Neste lugar, Deus proverá. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que todos uma ótima noite e até sexta-feira.